Oi pessoal, eu sou Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu Nunca versão escola. Eu já fiz um Eu Nunca, só que foi de Natal, que eu fiz no especial de Natal. E agora eu vou fazer uma versão escola, né? Eu resolvi fazer um desse porque tá voltando as aulas agora. E uns anos atrás eu fazia mostrando meu material escolar daquele ano. Só que agora eu não estou mais estudando, então eu não compro mais material escolar. Então pra trocar isso eu resolvi fazer Eu Nunca versão escola. Que no caso eu peguei um vídeo do canal Detona Quiz, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu vou ter alguma situação de escola e eu vou ter que falar se eu já fiz ou não. Mas antes de começar, não quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ative o sininho de notificação e deixe ideias de vídeos e de desafios para me fazer aqui nos comentários. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo. E também deixe aqui nos comentários quais dessas situações vocês já fizeram. Inclusive, eu lembrei que eu tenho um aviso. Esse vídeo não era pra estar saindo hoje, ele era pra estar saindo dia 1º de fevereiro, e hoje deveria estar saindo o comentando da 5ª temporada de House of Cards. Só que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não terminei essa série. Eu tô terminando, na verdade, essa série, então, por causa disso, eu fiz uma troca. Hoje tá saindo esse vídeo, e no dia 1º sai o comentando da 5ª temporada de House of Cards. Que no caso, em fevereiro, então, vai ter 2 comentários de House of Cards. Um no começo do mês, que vai ser o da 5ª temporada. E um no final do mês, que vai ser da última temporada. Eu só fiz essa troca porque eu ainda não consegui terminar de assistir essa série. Eu tô terminando, eu tô nos últimos episódios da 5ª temporada. Então, por causa disso que eu fiz essa troca. Então, agora vamos começar com esse vídeo. Ainda tá gravando a tela, então vamos começar. No caso, gente, uma coisa que eu não falei... Destravei o vídeo aqui. Eu vou considerar só situações que aconteceram comigo na escola, não na faculdade. Pra quem não sabe, eu já sou formada na faculdade. Mas se tiver alguma situação que eu não tive na escola, mas eu fiz na faculdade, eu falo no decorrer do vídeo. Mas eu vou considerar só na escola, não na faculdade. Então vamos começar. Hoje é mais um vídeo de Eu Nunca, Eu Já, mas hoje é na edição escolar. Vamos ver quantas coisas você já fez na escola. Vamos lá, primeira. Já pediu uma caneta emprestada e nunca mais devolveu? Acho que não, pelo menos não que eu me lembre. Já fizeram comigo, de pegar minha caneta e não me devolverem nunca mais. Isso já aconteceu. Agora, eu pegar emprestado e não devolver, eu acho que não. Eu acho que não, pelo menos. Eu acho que eu nunca fiz isso, mas já fizeram comigo. Inclusive, eu lembro até que teve uma vez que eu tinha deixado minha caneta em cima da minha mesa, eu acho, ou dentro do meu estojo, não lembro. Acho que eu tava em cima da minha mesa. Fui pro intervalo, quando eu voltei, minha caneta tinha sumido. Literalmente. Eu lembro que isso aconteceu. Mas eu pegar a caneta emprestada e não devolver, eu nunca fiz, mas já fizeram comigo. Mais de uma vez, inclusive, eu acho. Na escola, eu acho que foi mais de uma vez que me fizeram isso comigo, inclusive. Já furou a fila na hora da merenda? Eu não pegava fila pra merenda, né? Porque quem pegava o que eu ia comer era a minha auxiliar. Então, acabava que eu não pegava a fila. Mas eu vou falar que nunca, porque mesmo que eu pegasse fila, eu não furaria a fila, então... Nessa aqui eu nunca mesmo. Já teve um professor que você não gostava? Ah, já. Mais de uma vez, inclusive. Essa aqui já aconteceu de eu gostar da matéria e não gostar do professor, ou não gostar da matéria e gostar do professor, que nem eu. Eu sempre odiei ciências, história e geografia. No caso, quando eu tava no ensino médio, eu percebi que o que eu não gostava em ciências era biologia.
E já aconteceu de eu ter professores nessas matérias que eu não gostava, que eu gostava do professor, mas eu não gostava da matéria. Agora, eu não lembro. E já aconteceu de eu ter matérias que eu gosto e ter professor que eu não gosto. Já aconteceu algumas vezes também. Agora, eu não lembro se já aconteceu de ter de eu ter professor que eu não gostava numa matéria que eu não gosto, dando uma matéria que eu não gosto. Isso eu acho que nunca aconteceu, mas eu já não gostar de um professor já aconteceu. Mais de uma vez, inclusive. E acho que se bobear em todas as escolas que eu estudei, porque eu estudei em 3 escolas diferentes. Então eu acho que já é mesmo. Em todas as escolas. Ou interclasse? Interclasse eu nunca joguei. Eu já participei assistindo o Interclasse. Né? Porque eu não lembro. Quer dizer, eu não lembro se teve outros interclasses antes desse. Eu lembro de um que. Eu não lembro se eu tava no 8º ano ou no 9º ano. Eu acho que eu estava no 9º ano. Que teve um interclasse na minha escola e eu fui para um dia do interclasse. E eu assisti o interclasse, mas eu não. Eu assisti, né, o povo da minha sala e o povo das outras salas jogar, mas eu não participei jogando. Tanto assisti naquela, né? Eu ia falar que eu assisti, mas eu assisti naquelas, na verdade. Porque, na verdade, eu passei o dia inteiro mexendo no meu celular e conversando com as minhas amigas no lugar de assistir mesmo. Mas jogar mesmo, eu nunca joguei. Principalmente que eu tenho um certo medo de bola, porque eu peguei um trauma aí por causa de umas boladas que eu levei na cara quando eu era mais nova. Então, por causa disso, eu peguei um certo trauma de bola. Já chamou alguém que trabalha na escola de tio ou tia? Tentando lembrar. Eu não tenho muita certeza. Eu vou falar aqui já, porque na primeira escola que eu estudei, eu lembro que tinha alguns funcionários que os alunos chamavam de tio ou tia. Então eu já devo ter chamado por causa disso. Só que eu não lembro. Mas então eu vou falar já por causa disso. Mas eu não lembro mesmo não, se eu já fiz isso ou não. Também minha memória é meio ruim, né? Já faltou à escola e não contou para os seus pais? Eu nunca, principalmente porque pra mim faltar na escola, a gente ligava pra minha mãe pra falar que eu ia faltar. Então, nunca. A gente ligava no trabalho da minha mãe pra falar que eu ia faltar. E eu só faltava quando eu tava muito doente mesmo. Já praticou bullying na escola? Eu nunca, inclusive, graças a Deus, eu nunca sofri bullying também. Eu nunca pratiquei nem sofri bullying na escola. Graças a Deus. Em nenhuma das 3 escolas que eu estudei, pelo menos não que eu me lembre. Já jogou bolinha de papel em alguém e fingiu que não foi você? Eu nunca, mas eu já vi alunos da minha sala jogando bolinha nos outros. Mas eu jogar, não. Inclusive, teve alguma vez, eu não vou lembrar em que escola que foi, que algum aluno foi tentar jogar bolinha em algum outro aluno e acabou acertando em mim. Mas foi sem querer, não queriam acertar em mim. Queriam acertar numa pessoa e acertaram em mim, mas foi sem querer e nem me machucou. Mas eu lembro que isso aconteceu, mas eu jogar bolinha nunca aconteceu. Eu era muito boazinha na escola, eu não era de aprontar, então eu nunca joguei bolinha em ninguém. Já foi para a diretoria? Não que eu me lembre. Assim, a minha mãe já foi chamada na escola, não por uma coisa que eu aprontei, mas porque tinha uma professora que implicava comigo quando eu era criança. Então minha mãe já foi chamada na escola por conta dessa professora, não por uma coisa que eu fiz, mas porque essa professora implicava comigo, assim, eu não fazia nada e ela implicava comigo. Então minha mãe foi chamada na escola por causa dessa professora, mas não por uma coisa que eu aprontei. Então eu acho que eu nunca fui parar na diretoria. Só teve essa situação mesmo que minha mãe foi chamada na escola por causa disso, mas eu acho que eu nunca fui parar na diretoria, pelo menos não que eu me lembre. Pelo menos não que eu me lembre. Eu também era muito boazinha na escola, então eu acho que eu nunca fui chamada na diretoria. Já teve que ir pedir uma cadeira em outra sala? Eu acho que eu não, mas já tiveram que pedir pra mim, eu acho. Então eu vou falar aqui já por isso, porque eu acho que já tiveram que pedir uma cadeira em outra sala pra mim. Mas não fui eu que fui pedir. Antes de continuar, mas eu acho já que eu deixando seu like e se inscrever já pediram uma cadeira pra mim, mas não fui eu que fui pedir. Então eu vou falar aqui já no por canal isso. para não perder os próximos vídeos. Já tirou a nota mais baixa da sala de aula?
Agora eu tô na dúvida. Porque quando eu tava no 9º ano, teve uma matéria que não é que eu tirei vermelha. Todo mundo da sala tirou vermelho em todas as provas, eu acho, se eu não me engano. E eu lembro que eu cheguei em uma prova a tirar 1 nas matérias. E eu não lembro se alguém tirou uma nota menor do que a minha ou não. Mas como eu cheguei a tirar 1 nessa prova, então eu vou falar aqui já. Porque eu lembro que isso aconteceu. Todo mundo da sala tirava vermelho. Não era só eu, era literalmente todo mundo da sala. E não era por falta de estudo, porque eu estudava muito. Inclusive, até a Ana chegou a me ajudar a estudar, se eu não me engano. Porque teve alguma vez aí que eu precisava estudar para essa matéria e eu falei pra Ana vir me ajudar. Porque sozinha eu não tava conseguindo entender a matéria, aí eu pedi ajuda pra Ana. Então eu lembro, e mesmo assim eu consegui tirar 1 na prova. Inclusive eu acho que eu só passei nessa matéria por causa de notas de trabalho, que foi o que me salvava, e o caderno, porque eu não lembro se era só nessa matéria ou era em todas as matérias daquela escola, nessa escola que eu estudei. Que você ter o caderno completo valia ponto. Então, eu tinha meu caderno completo, com toda a matéria que o professor passava. Então, acho que essas 2 situações foram o que me salvou. Porque se fosse depender só das notas, eu acho que eu tinha repetido de ano nessa matéria. E era só nessa matéria, porque nas outras eu tirava nota boa. Então, eu vou falar aqui já por isso, porque eu cheguei a tirar 1 numa prova. Mas eu não lembro se alguém tirou uma nota menor do que a minha. Já teve crush por algum professor ou professora? Eu nunca. Nem na faculdade, inclusive. Nem na escola, nem na faculdade. Já acordou atrasado para a escola? Eu nunca, porque além de eu ter o meu próprio despertador, eu tinha 2 despertadores humanos, que é a minha mãe e a Nilda. Porque quando eu estava de manhã era minha mãe que me acordava para ir pra escola. E quando eu estava de tarde era a Nilda. Então eu nunca acordei atrasado por causa disso. Porque se fosse depender de mim mesmo, eu acordava atrasada. Mas é como a minha mãe que me acordava e a Nilda, acabava que eu não acordava atrasada. Já teve que apresentar um trabalho para a sala inteira? Todos os trabalhos que eu apresentei na escola foram para a sala inteira, praticamente, se eu não me engano. Então já. Inclusive, eu já tive que apresentar não só para a sala inteira, mas para a escola inteira. Porque na terceira escola que eu estudei, que foi no ensino médio, eu não lembro se era por semestre ou por bimestre, que tinha um trabalho que valia nota para 2 pontos em todas as matérias. Então, cada sala ganhava um tema e fazia trabalhos, dividia grupos ali na sala e fazia trabalhos sobre esse tema e apresentava um dia inteiro. E tinha um dia lá que a gente tinha que apresentar o trabalho para professor, coordenador, para os alunos, era para todo mundo. E era o dia inteiro, tanto que eram as 3 primeiras aulas a gente arrumava a sala e as 3 últimas a gente apresentava. Eu vou dar um exemplo, porque acho que ficou meio confusa a minha explicação. Teve um trabalho teve um ano aí que foi a Copa, acho que foi em 2018, se eu não me engano. E cada sala ficou com um país. A minha sala, inclusive, ficou com o Japão. Eu queria tanto ter ficado com o México, mas minha sala ficou com o Japão. E eu lembro que a gente dividiu, cada grupo, cada pessoa, não lembro, falava alguma coisa sobre o Japão, que nem algum falava da cultura, algum falava do esporte, alguma coisa do tipo, tudo sobre o Japão, sobre a comida, essas coisas. A gente dividia ali os grupos e apresentava. Então, nas 3 primeiras aulas a gente arrumava a sala e nas 3 últimas a gente apresentava. Inclusive, a gente já teve que apresentar no auditório, que aí foi pra escola inteira mesmo. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa nesse auditório, porque eu tive que apresentar 2 vezes. De manhã, com a minha sala da escola, e à tarde com o meu curso de espanhol, porque eu fazia curso de espanhol nessa época. Então eu tive que apresentar 2 nada, eu acho que apresentei 3, porque eu ainda apresentei junto com uma amiga, ela também fazia curso de espanhol, só que ela fazia de outra sala, não era da minha sala. E eu ainda fui apresentar com ela. Então eu apresentei 3 vezes nesse dia. Então eu já tive que apresentar trabalho para a sala inteira. Não só para a sala inteira, como para a escola inteira. Mas essa escola que eu estudei tinha isso, e era todo ano, né? Teve o trabalho. Já esqueceu de fazer o trabalho de casa? Ah, já esqueci. Já esqueci de fazer a lição de casa. Inclusive, teve uma vez, que eu lembro até hoje,
que eu só descobri que eu fui fazer, que eu não tinha feito a lição de casa, na hora da aula dessa professora, que era uma professora. E eu lembro que essa professora, ela fazia correção, né, das lições que ela passava, e ela fazia na lousa. Então a gente, que era os alunos, tinha que responder. E eu lembro que eu não... Quando eu entrei pra aula, que eu abri o caderno, eu percebi que eu não tinha feito. Acho que eu tinha tanta lição de casa pra fazer, que eu acabei esquecendo essa. A minha sorte é que eu sentava no lado direito da escola, na primeira carteira do lado direito, e ela começou pelo lado esquerdo. Mas teve alguma vez que eu esqueci também, e ela começou por mim pra responder. A minha sorte é que eu sabia a resposta. Só não sou mais sorte que eu tava muito errada. Mas eu lembro que eu não fiz, porque eu acabei esquecendo. Acho que tinha muita lição de casa de outras matérias, eu acabei esquecendo uma. Então eu já esqueci de fazer lição de casa. Mas isso aconteceu 2 vezes, inclusive. Não foi, por isso que depois disso eu comecei a anotar quando tinha pra casa. Eu anotava na minha agenda. Até hoje, até na faculdade eu fazia isso. Quando tinha lição, data de prova, essas coisas eu anotava, porque senão eu esquecia. Na faculdade acho que eu só anotava data de prova, mas na escola eu anotava. Tem que fazer tal lição pra mim não esquecer. Porque senão eu esquecia. De tanta lição que tinha pra fazer. Deu seu boletim escolar dos seus pais? Eu nunca, porque eu sempre falei as notas que eu tirei nas provas pros meus pais, então nunca. Principalmente pra minha mãe, sempre foi pra minha mãe as notas das minhas provas. Já repetiu a merenda da escola? Já. Mais de uma vez, inclusive, então já. Isso aqui é óbvio que já. Na minha primeira escola, então, eu repetia mais de uma vez, eu acho. Já quebrou algo da escola? Eu acho que não. Pelo menos não que eu me lembre. Então, vou falar não. Já dormiu no meio de uma aula chata? Eu não. Nunca dormi no meio de uma aula. Eu já vi gente dormindo na minha sala. Mas eu dormi não. Já colou em uma prova? Na escola, não. Na faculdade eu já colei. Uma vez. Mas na escola Na escola não. Minha mãe me falava que se eu colasse, eu ia ser pega, porque eu não sei colar. Então na escola não. Mas na faculdade eu colei uma vez só também. Foi uma vez só também. Já perdeu o ônibus escolar? Eu não ia de ônibus pra escola, então não. Eu ia de van. E eu nunca perdi a van, porque a van literalmente vinha parar na porta da minha casa pra me pegar. Então não. Já foi reprovado e teve que repetir o ano? Reprovado não, mas eu já tive que fazer prova de recuperação. Inclusive, na mesma matéria que eu tirei só que foi uns 2 anos antes. 3 anos antes. Porque aquela prova que eu tirei foi no 9º ano. E no 6º ano, na mesma matéria, que era matéria de ciências. Eu acho que eu não tinha falado matéria, mas era matéria de ciências. Eu não lembro que notas eu tirei na prova, mas eu lembro que eu tive que fazer. Eu fui uma das poucas pessoas que teve que fazer prova de recuperação de ciências no 6º ano. E a minha mãe sabia disso, tá? Eu lembro que eu cheguei a contar pra minha mãe que eu tive que fazer prova de recuperação. Mas reprovada eu nunca fui. Nunca tive que repetir de ano, mas eu já tive que fazer prova de recuperação. Eu só não lembro quanto que eu tirei na prova pra chegar a fazer prova de recuperação. Eu lembro que eu tive que fazer prova de recuperação. Já foi suspenso da escola? Eu não. Como eu falei, eu era muito boazinha na escola, então não. Eu não era de aprontar. Eu não aprontava na escola, né, na verdade. Já rabiscou algum livro da escola? Eu vou falar aqui já por um motivo. Tinha aqueles livros que os professores usavam pra passar matéria. Pelo menos na minha escola tinha isso. Principalmente na 3ª escola que eu estudei. E tinha professores que pegavam esses livros e davam pra gente responder as perguntas que estavam no livro no caderno. Inclusive na 3ª escola tinha um professor que fazia isso. Né, que a gente tinha as perguntas no livro, a gente tinha que copiar as perguntas e responder no caderno. Então, a resposta estava no livro. Então, às vezes eu anotava assim, rabiscava o livro para saber a resposta,
pra anotar a resposta pra mim poder copiar no caderno, pra mim não me perder, porque senão eu me perdia. E não adiantava colocar régua, que eu conseguia me perder com a régua. Então eu rabiscava, mas eu rabiscava com um lápis bem fraquinho e depois eu apagava. Agora, livro tipo da biblioteca eu nunca rabisquei. Eu já peguei livro da biblioteca rabiscado. Ou na primeira ou na segunda escola, ou nas duas. Porque na terceira escola que eu estudei, acho que eu não cheguei nem a ir na biblioteca. Pelo menos não que eu me lembre. Mas na segunda e na primeira eu lembro que eu cheguei. Eu cheguei a pegar livro pra ler na biblioteca. Já sofreu bullying na escola? Eu já respondi isso lá no início do vídeo, né? Então não, nunca. Graças a Deus eu nunca sofri bullying na escola. Já entrou na sala de aula errada? Não, mas quase. Teve uma vez que eu quase entrei na sala errada. É que eu percebi antes de entrar, mas teve uma vez que quase. Porque eu confundi a sala, porque era uma do lado da outra, eu acabei confundindo, mas eu quase entrei. Então, entrar eu nunca entrei, mas foi quase. Acho que foi na minha primeira escola que eu fiz isso. Já matou aula com os seus amigos? Eu nunca, primeiro porque eu não faria isso, segundo que não dava, né? Não dá pra me matar aula, mas eu também, mesmo que se desse, eu não faria isso. Então, nunca. Já tirou a nota mais alta da sala de aula? Olha, eu vou falar já, porque eu já cheguei a tirar 10 na prova. Era raro, mas eu já cheguei a tirar 10 numa prova. Inclusive, eu fico surpresa até hoje, na faculdade. Até na faculdade eu ficava surpresa quando eu tirava 10. Porque é muito raro eu tirar 10. Era muito comum eu tirar 8, 7, 9 de vez em quando. Agora 10 era bem raro. Então, por isso eu vou falar que já. Inclusive, teve uma situação que aconteceu na faculdade que até hoje eu fico surpresa com isso. Porque na minha faculdade, para passar de ano, para não repetir a matéria, você tinha que atingir a média 6. No caso, eles somavam 3 notas, que era a nota de 2 provas, né? Que a gente chamava de P1 e P2, e a nota de trabalho. E acho que, se eu não me engano, as notas das provas eram multiplicadas por 0,35 ou 0,34 e a nota de trabalho é 0,3. Era alguma coisa assim. Aí somava tudo e atingia a nota 6. Tinha que atingir nota 6, acima de 6. De 6 pra cima, né, no caso. Se você não atingisse 6, você fazia uma terceira prova, que era a P3. Inclusive, eu cheguei a fazer P3 no primeiro semestre, em quase todas as matérias. E eu lembro que teve uma matéria que na P1, eu fiz a P1, eu fui para as aulas que o professor explicava a matéria, fiz as minhas anotações, estudei para a prova, chegou na prova, eu tirei 6. Quando eu fui para P2, antes da P2, eu não lembro quantas aulas eram depois da P1 até a P2. Até a P2 eu não lembro quantas aulas eram, mas vamos supor que eram 5 aulas. Dessas 5 aulas, o professor deu 2 aulas de matéria e 3 livres pra gente fazer o trabalho que ele tinha passado. Eu faltei nas 2 aulas que ele passou matéria. Porque eu fiquei doente, né? A primeira eu lembro que eu tive uma crise muito forte de rinite. E a segunda eu peguei um resfriado bem forte. Tanto que no dia seguinte dessa aula desse professor, era o casamento da minha prima, eu cheguei a nem ir no casamento porque eu ainda tava me recuperando. Eu lembro que eu não cheguei a nem ir, eu fiquei com tanta raiva que eu queria tanto ter ido no casamento da minha prima e não deu. Porque eu fiquei gripada bem na semana do casamento dela. Então eu não fui nas 2 aulas que ele passou matéria. E eu não tinha as minhas anotações, nem... Assim, eu tinha a matéria porque eles colocavam na plataforma Teams, né? Que a minha faculdade eles usavam para colocar a matéria e também usavam quando era online, né? Porque o primeiro semestre foi online. Então, eu peguei a matéria no Teams, lia o conteúdo e assisti vídeo no YouTube. Gente, eu consegui tirar 10 na prova, na P2. Quando o professor corrigiu minha prova, que ele falou que eu tirei 10, eu fiquei sem acreditar. Até hoje eu tô sem acreditar, pra falar a verdade. E isso aconteceu, acho que eu tava no 3º semestre da faculdade. Eu até hoje não acredito que eu consegui tirar 10 naquela prova. Eu não sei nem como eu consegui fazer isso. E eu não colei. Como eu falei, não foi essa matéria que eu colei. Foi em outro semestre, inclusive, isso que eu colei. Então, quando o professor falou que eu tirei 10, eu fiquei sem acreditar. Até hoje eu sou sem acreditar que eu consegui fazer isso só estudando conteúdo e vendo vídeo no YouTube sem as minhas anotações e sem a explicação dele.
Até hoje eu tô sem acreditar nisso. Então eu vou falar que eu já tirei nota maior da sala, porque eu já tirei 10. Só que eu não lembro se era, tipo, mais alguém tirou 10 junto comigo. Já comeu dentro da sala de aula? Olha, sem autorização, não. Com autorização já. Porque às vezes acontecia da gente fazer alguma festinha ali dentro da sala de aula, aí a gente tinha autorização do professor pra comer dentro da sala de aula. Mas sem autorização, não. Eu nunca me lembre. Já escondeu algum objeto de um colega de classe? Eu não, mas eu já vi alunos da minha sala fazer isso com outras pessoas. Não era comigo, mas eu já vi gente fazendo isso com outros alunos da minha sala. Eu lembro disso, mas eu não cheguei a fazer isso, não. Nem fizeram comigo, graças a Deus. Já fez parte do Grêmio Estudantil? Eu não, mas eu já tive vontade. Quando eu era mais nova, eu já tive vontade. Mas eu acabei desistindo depois de um tempo. Então, eu nunca. Já foi apaixonada em um colega da sua sala? Eu nunca. Pelo menos nunca me lembro, então nunca. Já usou o celular escondido durante a aula? Eu nunca, porque eu quase não levava celular na escola até eu estar no ensino médio. Porque quando eu tava na segunda escola que eu estudei, acho que na primeira também, a minha mãe só deixava eu levar o celular em passeio de escola ou se tinha alguma festinha na escola. Tirando isso, a minha mãe não deixava eu levar celular na escola. Quando eu fui pro ensino médio, eu tive que levar todo dia porque tinha matérias que o professor pedia celular, pra usar o celular. Então, por causa disso que eu levava o celular pra escola a partir do ensino médio. Mas antes disso, eu não levava. E quando eu levava no ensino médio, meu celular ficava desligado. Eu só ligava na hora do intervalo e na hora da saída. Ou durante a aula, quando o professor pedia pra usar ou deixasse a gente usar o celular. Mas tirando isso, eu não usava o celular na sala de aula. Nem na faculdade eu usava direito, pra falar a verdade, o celular. Na sala de aula eu usava mais, assim, quando eu não tinha nada pra fazer. Já teve um professor preferido? Já. Eu já tive professor preferido. Eu não vou lembrar em qual escola, mas eu já tive professor preferido. Eu não sei se nas 3 escolas eu já tive. Não lembro agora. Já fingiu estar doente para não ir para a escola? Eu nunca. Eu sempre que eu faltava na escola era literalmente ou eu tinha médico ou eu tava muito doente mesmo. Nunca foi por eu fingir estar doente. Já foi em um passeio escolar? Ah, eu já. Na minha primeira escola eu fui em todos os passeios da escola. Na segunda, acho que eu fui em um só. Eu fui em um só, porque na segunda escola que eu estudei, que eu fiquei lá do 6º ao 9º ano, que a escola só ia até o 9º ano. Todo final do ano eu tinha passeio pro Magic City. E eu não, até o 8º ano eu nunca tinha ido. No 9º ano eu consegui ir, porque pra mim, nos passeios de escola, sempre tem que ir um acompanhante comigo, né? Seja minha mãe, meu pai ou algum responsável por mim. Tinha que ir comigo. E minha mãe trabalhava, meu pai também, então não dava pra eles irem comigo no Magic City. Quando eu tava no 9º ano, a minha prima falou que se eu quisesse ir, ela me levava. Então eu fui com a minha prima, tanto que eu tive que escolher entre o Magic City e o Wet n White, que era o passeio de formatura. E eu escolhi o Magic City por 2 motivos. Primeiro, que eu nunca tinha ido, tirando nos outros anos, todo mundo da minha sala já tinha ido, menos eu, se eu não me engano. E o Magic City era mais barato do que o Wet n White, porque eu tinha que pagar por 2 pessoas. E eu lembro que o do Magic City era R$60 por pessoa, então era 120. O do Wet n White eu não lembro se era R$70 por pessoa ou R$80 por pessoa. Tanto que se eu fosse no Wet n White eu ia com a minha mãe, porque ele era de final de semana. O passeio ia ser no final de semana. E acho que ia ser no sábado. O do Magic City foi durante a semana. E eu preferi o Magic City. Eu lembro que me diverti bastante. Né? Assim, eu sofri as consequências depois, né? Porque eu passei protetor solar uma vez só. E eu fiquei toda queimada. Eu lembro que eu sofri essas consequências aí. Mas eu me lembro que eu me diverti bastante. Então eu já fui nos passeios da escola. Eu só não fui na segunda escola que eu estudei e na terceira. Acho que o único que eu fui da segunda escola que eu estudei foi literalmente esse, no Meteorite. Mas na primeira escola eu fui se eu não fui em todas, eu fui em praticamente todos.
Eu adorava ir nos passeios da escola. Já dançou na escola? Eu já. Inclusive, acho que tirando o sétimo, primeiro e no terceiro ano do ensino médio não teve, eu dancei em todas as festas juninas da minha escola, do jardim até o segundo ano do ensino médio, né? Porque no terceiro ano não teve, porque foi bem na pandemia. Então a gente tava online, tava tendo aula online. O primeiro ano eu lembro que eu não... do ensino médio eu não fui, porque foi no mesmo dia da Crisma da Ana e eu não fui pra dançar. Eu ia dançar até eu descobrir a data da festa junina. Tanto que eu lembro que eu dei o nome pra minha... que a minha amiga tava anotando os nomes das pessoas que iriam dançar na festa junina. Aí eu falei pra ela, põe meu nome, mas dependendo da data eu não vou poder ir. Aí deu 5 minutos que eu dei meu nome pra minha amiga falar, a data vai ser tal dia, eu não lembro de agora que dia que era. Aí eu percebi que era o mesmo dia da Crisma da Ana, eu falei, não, então tira meu nome. Então eu não dancei. E no sétimo ano eu não quis dançar, porque eu tive umas questões no sexto ano, que acabou que eu não quis dançar no ano seguinte, mas depois eu resolvi dançar no oitavo ano. Então eu dancei em todos os anos. Isso sem contar que no sétimo ano, além de ter dançado na festa junina, a gente teve uma apresentação de dança na aula de artes. Que a gente se dividiu em grupos, né? Fui eu e 2 amigas, e a gente tinha que criar uma coreografia. Não lembro se é criar uma coreografia ou dançar uma coreografia de alguma música. E a gente dançou Burn da Ellen Golden. Eu lembro. Tanto que essas minhas amigas vieram aqui em casa pra gente ensaiar. E a gente teve que apresentar. Eu lembro que eu não consegui olhar para frente nessa apresentação. Eu olhava pra frente e eu errava um passo. Então eu passei a apresentação inteira olhando pra uma amiga minha. Eu errava o passo toda hora que eu olhava pra frente. Tão nervosa que eu tava. Mas dançar na escola eu já dancei várias vezes. Eu gostava de dançar nas festas juninas. Se tivesse tido a do terceiro ano, eu iria dançar também. É que não teve por causa da pandemia. Já passou cola para alguém durante uma prova? Como eu falei, eu não sei colar, então eu não ia conseguir passar cola pra alguém. Então nunca. Nem na faculdade, isso nem na faculdade. Já mentiu falando que copiou a atividade no caderno? Eu nunca. Isso eu nunca fiz. Eu sempre copiava mesmo. Já chamou seu professor de mãe ou pai sem querer? Eu acho que eu já fiz isso quando criança. Na primeira escola que eu estudei. Então eu vou falar que eu acho que eu já fiz isso quando eu era criança, na primeira escola. Já fez um experimento de ciência? Olha, na escola, não que eu me lembre, mas já fiz em casa. Porque teve, como eu falei, no nono ano a Ana me ajudava a estudar. E teve alguma coisa que ela foi me ajudar a estudar, de ciências, que ela, pra me explicar, precisou fazer um negócio lá. Então eu lembro que teve uma coisa assim. Então acho que na escola não, mas em casa já, porque a Ana me ajudou a estudar lá pra prova de ciências. Um ano aí. Eu não lembro que ano que foi. Foi no nono ano, foi quando eu tava no nono ano. Já teve crush por uma pessoa de outra sala? Nunca. Eu não tinha contato com o pessoal de outras salas. Assim, de outros anos. Tipo, eu estando no sexto ano, ter contato com o pessoal do sétimo, oitavo ano. Isso não. Eu tinha mais contato com o pessoal do sexto ano, da mesma sala do mesmo ano que eu. Mas de mais novo ou mais velho, não. Então, também nunca tive crush em outra pessoa de outra sala. Já pediu para montar uma dupla de 3 pessoas? Eu acho que eu não. Amigas minhas já pediram, mas eu não. Tanto que eu tinha uma amiga, né, quando eu tava no sexto e no sétimo ano, porque a gente estudou juntas na mesma sala esses 2 anos. No oitavo e no nono a gente estudou em salas diferentes. Na mesma escola, só que em salas diferentes. Toda vez que o professor falava trabalho em grupo, eu só olhava pra cara dela, que ela já entendia que era pra gente fazer trabalho em grupo. Pra gente fazer junto. Já foi chamado a atenção por conversar durante a aula? Eu acho que eu já devo ter chamado a atenção quando eu era bem pequena. Porque
porque a minha mãe já reclamaram pra minha mãe de mim, que eu falava muito na sala de aula quando eu era muito pequena, tipo, jardim 1, jardim 2. Então eu vou falar aqui já por isso. Mas eu não lembro. Tirando isso, nos outros anos, não. Porque eu era mais quietinha depois do tempo. Já sentou no fundo da sala? Eu não. Não que eu me lembro, porque eu não enxergo muito de longe, então por causa disso, eu sempre tenho que sentar na frente. Então, eu acho que eu nunca sentei lá no fundão, não. Eu já devo ter sentado, tipo, quase no meio da sala. Já teve que ler um livro em voz alta para toda a sala? Já. Porque tinha, na segunda escola que eu estudei, principalmente, tinha vezes que os professores pediam pra de cada aluno ler um parágrafo. Então, acaba que eu tive que ler em voz alta pra sala inteira. Já escreveu uma carta de amor para alguém da escola? Eu nunca. Já se passou por um amigo na hora da chamada? Não, eu nunca. Já copiou o trabalho de casa de outra pessoa? Você lembra se eu já fiz isso? Já fizeram comigo, já copiaram lição de casa minha. Só que eu não lembro se eu já fiz isso. Agora eu tô nessa dúvida se eu já fiz isso ou não na escola. Eu acho que não, mas eu não tenho muita certeza disso. É que assim, eu sei que já copiaram a lição de casa minha. De alguma matéria, eu não vou lembrar qual matéria foi, mas eu lembro que já copiou. Só que eu não lembro se eu já copiei de alguém na escola. Eu acho que não. Eu vou falar que não por isso, mas eu não lembro, mas eu acho que não. Eu acho que já copiaram de mim, mas eu não copiei dos outros. Na escola, pelo menos. Nem na faculdade, eu acho, pra falar a verdade. Ou já na faculdade eu não lembro. Já participou de um show de talentos da escola? Nunca, mas quase. Teve não lembro se foi no 9º ou no 8º ano que minha escola resolveu fazer um show de talentos. E eu pensei em participar, só que eu sou muito tímida. Eu falei, eu não vou conseguir, aí eu desisti. Mas teve amiga minha que participou. Eu não fui no dia. Era pra mim ter ido no dia do show de talentos, só que eu passei mal. Se eu não me engano, eu passei mal no dia do show de talentos e acabou que não deu pra mim ir. Mas era pra mim ter ido. Tanto que eu lembro que algumas amigas minhas iam cantar, alguma coisa do tipo, dançar, não lembro. E acabou que eu não fui. Eu pensei em participar, só que depois eu mudei de ideia. Acabou? Quantas coisas você já fez? Deixe nos comentários. Deixa eu parar a gravação. E, pessoal, tem muita situação que eu fiz, mas acho que a grande maioria eu não fiz. Principalmente umas situações aí que eu era muito boazinha na escola. Tem muitas situações que eu nunca fiz mesmo. Mas teve bastante situação que eu fiz. Não só na escola, acho que algumas até na faculdade, como eu contei no decorrer do vídeo, né? Que eu falei. Porque assim, inclusive nesse vídeo eu lembrei de coisas que eu nem lembrava mais da escola. Não sei como é que eu lembro dessas coisas, porque eu saí da escola em 2020, né? Eu me formei em 2020. Me formei em 2020, em 2021 eu comecei na faculdade, tá certo. Eu ia falar que foi 2021, mas foi 2021 eu me formei no meu curso de espanhol. Porque o meu curso durou de 2018 até 2021. De agosto de 2021, de 2018 até julho de 2021. Tanto que eu mal terminei o curso, dias depois eu comecei a faculdade. Literalmente. E eu me formei na faculdade tem 2 anos. Né? A minha formatura foi ano passado. Mas que eu terminei a faculdade foi em 2024. Então teve muita situação que eu lembrei que eu fiz na escola, mas tem outras que realmente eu não lembro. Principalmente essa de se eu copiei lição de alguém. Eu não lembro se eu cheguei a fazer isso na escola. Eu lembro que fizeram isso, copiaram lição minha, mas eu não lembro se eu copiei de alguém. Eu acho que eu falei que não, mas eu não tô na dúvida agora. Literalmente, eu acho que eu vou até mudar essa resposta. Eu acho que eu já fiz, só que eu não lembro. Mas que copiaram de mim, eu lembro. Mas eu não lembro se eu copiei. Então eu acho que eu vou até mudar essa resposta. Eu falei que não, mas eu acho que já.
E eu acho que é só. Então, pessoal, fez esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de desafios pra me fazer nos comentários. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.